Oi pessoal do canal, tô de volta aqui com vocês em mais um vídeo e agora para a gente resolver algumas questões que ficaram pendentes no último vídeo que eu fiz, que foi o vídeo sobre o jejum intermitente, tá? O jejum intermitente, na verdade, ele está sendo bastante usado principalmente pelos bodybuilders profissionais, pessoal que participa de competições onde mostram os seus grandes músculos, tá certo? Algumas dúvidas foram concernentes a algumas palavras que eu acho que não coloquei de bom modo quando eu gravei o vídeo, porque eu disse ali naquele vídeo que o jejum intermitente você não poderá ingerir nenhum alimento que tenha caloria, ou seja, praticamente 100% de todos os alimentos contêm caloria, isso é evidentemente. Só que quando eu disse isso, na verdade o que estava na minha mente é que, por exemplo, se você quiser fazer chá, café e algum outro procedimento que você não vai usar açúcar nem nada, vai usar adoçante, no caso isso fica sem caloria, ou seja, não haverá caloria nisso. Eu sou totalmente contra o refrigerante, mas o refrigerante Diet Zero, refrigerante zero, por exemplo, é um refrigerante que poderia ser consumido. É claro que o refrigerante não é indicado de modo algum, é o pior alimento, a pior bebida que existe em todo o mundo, tá certo? Então, sanando essa questão aí, interpretando direito, é isso que eu quis falar, que eu quis dizer naquele momento, tá certo? E tem uma coisa interessante no jejum intermitente, é que, imagine por exemplo os nossos antepassados, antes de existir a agricultura, não era quase sempre que eles conseguiam arrumar comida, raízes, fruto das árvores, a sua caça, né, o seu animal, a pesca, tudo aquilo de alimento que eles conseguiam em um dia em que a caçada favorecia a eles simplesmente comiam aquilo e eles optavam pelo pedaço mais gordo, que continha mais gordura, porque eles sabiam que isso iria fornecer energia para eles, caso na caçada do dia seguinte eles não conseguissem nada. Alguns dizem que, por exemplo, se você estiver de jejum, seu metabolismo ele vai cair. E aí você não vai poder perder gordura, mas isso não é totalmente verdade. Voltando ao caso dos nossos antepassados, imagine se conseguissem caça hoje, comessem tudo aquilo que conseguiram e amanhã não tivessem nada o que comer porque não conseguiram caça. Esse caçador ele ainda teria que ter energia no seu corpo e força física para ir atrás de alguma caça. Caso contrário, ele não sobreviveria e a raça humana tinha sido extinta. Suponhamos que esse caçador ele ficasse 2 dias em jejum, ou seja, 2 dias sem comer nada. Ele teria que ter energia, ou seja, o seu metabolismo teria que ser um metabolismo belezinha e acelerado para ele conseguir ter forças de ir atrás de uma nova caça, de uma nova presa, para ele poder se alimentar. Então, na teoria, isso é uma coisa, mas na prática é totalmente diferente. Estudos mostram que pessoas que ficaram em jejum 72 horas, ou seja, 3 dias de 24 horas, é claro, o metabolismo dessas pessoas não baixaram, continuaram da mesma forma. E isso vem ao longo de toda a nossa existência. Voltando para as perguntas, tem uma pergunta interessante aqui da Neiva Loss. Ela propôs o seguinte: ela está começando a dieta agora. Está ingerindo as 30 gramas de carboidrato por dia, segundo o recomendado da dieta. E ela disse que não está perdendo muito peso. Bom, primeiro, a questão de perda de peso, ela está relacionada a cada tipo físico e a cada pessoa individualmente. Nem todo corpo responde da mesma maneira que responderia um outro, ou seja, o meu corpo poderá responder de uma maneira a dieta, o seu corpo poderá responder de uma maneira e o corpo do B, do C e do D pode responder de uma maneira diferente. São coisas distintas. Além disso, existe também um outro detalhe, que são os hormônios
principalmente os hormônios da tireoide, T4 e principalmente o T3, e também os hormônios produzidos pela glândula adrenal, que é o cortisol e a adrenalina. Se esses hormônios estiverem desbalanceados, muito provavelmente haverá uma rejeição no caso da perda de peso. Uma outra coisa a considerar também é que, embora você esteja consumindo apenas 30 gramas de carboidrato, isso não significa muita coisa. Por exemplo, se você usar uma fonte de carboidrato de índice glicêmico rápido e você ingerir 20 gramas de carboidrato de uma só vez, muito provavelmente ele vai provocar um pico pequeno de insulina e talvez isso atrapalhe também no emagrecimento. O certo e o indicado da dieta é consumir legumes e verduras somente, porque o carboidrato dos legumes e verduras são carboidratos complexos, ou seja, ele é como uma corrente de metal que não se quebra facilmente. Então o seu organismo vai demorar bastante tempo para quebrar esses carboidratos para ele cair na corrente sanguínea. Ao contrário dos carboidratos simples, por exemplo, como a glicose, que se quebra muito facilmente e vão ser jogados de uma vez só na corrente sanguínea, produzindo um pico de insulina, mesmo que seja baixo. O ideal é você dividir essas 30 gramas entre carboidratos complexos, que são legumes e verduras, em várias etapas do dia. Por exemplo, 200 gramas, 200 e 200, em 3 refeições, para que eles demorem a ser quebrados e com isso não produza nenhum pico de insulina. O segredo da dieta é não produzir pico de insulina, ou seja, a sua insulina tem que ficar muito baixa, tá certo? Uma outra questão aqui da Neiva também é se ela poderia usar, por exemplo, o pão integral com biomassa de banana verde. Tá, o pão integral, na verdade, ele vai cair no que eu disse atrás. Embora seja integral, mas não deixa de ser amido e glicose, que também cai rapidamente na corrente sanguínea. E uma fatia de pão integral, eu não sei quantos gramas de carboidrato que vai ter, porque eu não olhei, mas provavelmente terá de 15 para mais. Então, justamente o que eu disse, você vai ingerir o permitido no dia, a metade de uma vez só. E esse carboidrato ele vai ser processado rápido e cair na corrente sanguínea rápido. É claro que 15 gramas é muito baixo, talvez não produza um pico de insulina grande, mas talvez faça com que você não perca peso. Agora, a questão de perder peso rápido ou lentamente, isso também não quer dizer muita coisa. Afinal de contas, por exemplo, se você estiver bem acima do peso, você demorou para conseguir esses quilos extras. Não tem problema se você demorar um pouco para perder eles também. O bom com isso é que você talvez vá demorar um pouco mais para perder peso, mas você vai ganhando junto com isso saúde, que é uma das coisas mais importantes para mim, no meu ver, da dieta, é conseguir uma boa saúde. Porque essa dieta, na verdade, ela melhora muitos aspectos da nossa saúde. Triglicerídeos, HDL sobe, embora o colesterol total vai subir, mas ele vai subir às custas de um HDL que vai ficar muito bom, entendeu? Os hormônios tendem a melhorar com a dieta, muitas coisas boas acontecem com essa dieta, tá certo? Então, é isso aí. Agora, quanto ao jejum intermitente, que a Neiva perguntou, se é aconselhado ela fazer, é aconselhado você fazer, desde que você não tenha nenhum problema de saúde aí que te atrapalhe, né? Tipo, vesícula biliar com problema no estômago, aquilo que eu já disse no vídeo. Mas é interessante, porque isso era praticado pelos nossos ancestrais, mesmo que eles não quisessem, porque tinha dia que eles não tinham o que comer, então eles ficavam em jejum forçado, tá certo? E o próprio autor do livro, Eat, Stop, Eat, ou seja, coma, pare e coma de novo, ele mesmo enfatiza no livro dele que esse esquema do jejum intermitente, ele pode ser feito mesmo por pessoas que não estejam em uma dieta.
Ou seja, mesmo por pessoas que vivem uma vida comum, comendo do jeito que comem, elas também podem se beneficiar usando o jejum intermitente. É claro que para quem está na dieta, tipo a dieta cetogênica, ele vai ter uma facilidade a mais para resistir, no caso, ao jejum. Por quê? Porque ele está em cetose, está entrando em cetose, ou seja, o seu corpo aprendeu a queimar a gordura. Então, quando não tiver nada, quando você estiver em jejum, por exemplo, um jejum de 24 horas, que não tiver nada para o seu corpo queimar, não existe mais glicose, a glicose foi embora. Ou seja, ela está em níveis muito baixos, o seu glicogênio já não existe mais no seu corpo, a glicose está baixa. Então, você está apto a queimar a gordura e ele vai retirar nesses momentos de jejum a gordura que está em excesso no seu corpo. Essa é a tese do jejum intermitente. Existem várias pessoas no Brasil, inclusive médicos, um deles é o Dr. José Carlos Souto, ele usa essa técnica do jejum intermitente e disse que é muito bom, tá? E é muito favorável. Eu não posso fazer isso porque eu estou muito magro, eu já estou no meu peso ideal e eu tenho muita facilidade em perder gordura. Tá certo? Outra coisa interessante que é bom eu dizer aqui também é que você não pode secar toda a gordura do seu corpo, tá? Os fisiculturistas, eles fazem isso para competição, eles secam toda a gordura do seu corpo para competição, mas depois eles comem mais um pouco para retornar a gordura. A gente precisa de um pouco de gordura no corpo. É claro que o excesso faz mal, mas a falta de gordura no nosso corpo também não faz bem, até pela produção dos nossos hormônios. Então, as senhoras lindas que assistem o meu canal, essa ideia de secar toda a gordurinha que você tem, tá bom, você vai ficar com um corpo muito lindo, uma estética muito bacana, mas isso não é saudável. É aconselhável que você tenha pelo menos de 15 a 20% de gordura no seu corpo, porque você precisa da gordura, não somente para alimentar as suas células, no caso de pessoas que estão em cetose, mas também para a produção de hormônios, de colesterol, tudo depende da gordura. Até mesmo as vitaminas que você ingere para dentro do seu corpo, algumas delas são lipossolúveis, elas necessitam da gordura para serem quebradas, serem digeridas. Então você precisa de gordura. Não podemos zerar a gordura do nosso corpo, tá certo? Então eu espero que essas perguntas, essas dúvidas, elas tenham sido resolvidas, tá? E que vocês possam, numa próxima oportunidade, com algumas outras dúvidas, colocar aí nos comentários e eu tentar resolver aqui para você, tá certo? Então até o nosso próximo vídeo, se inscreva no canal, clique em gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos, vá lá no nosso site www.nutriçãoalimentosecia.com.br, nos faça uma visita, vamos interagir juntos, tá bom? Um grande abraço, fui!